Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar com mais uma final alcançada pelo Flamengo na temporada. Já tinha chegado na final da Libertadores, vai ser no dia 29 de outubro. Agora mais duas finais, né? Uma final em 2 jogos, contra Fluminense ou Corinthians. E olha, acabou de terminar aqui a coletiva do Dorival Júnior. Eu infelizmente não pude perguntar, mais uma coletiva aí que eu passei em branco. Mas assim, ele já respondeu o suficiente. Depois eu falei com ele ali no cantinho do palco, galera, ali em cima do auditório. Como eu já tinha feito com o Paulo Souza, eu fiz com o Dorival também. Ele também muito educado, muito receptivo, respondeu. Eu perguntei o que eu basicamente iria perguntar aqui, caso eu perguntasse na coletiva, caso eu tivesse essa oportunidade, que é: o Flamengo poderia estar mais à frente no Brasileiro? Ele diz que não. Para muita gente, inclusive os comentaristas de mesas redondas, da grande imprensa, muita gente acha que ele errou, o Dorival. Mas, cara, é muito difícil você cravar uma coisa dessas. Tá, o Flamengo poderia ter ganhado do Palmeiras se entrasse com os jogadores, a cavalaria, como é chamado assim, os principais, como são chamados os principais, no início do segundo tempo. Ou até contra o Ceará, se tivesse entrado desde antes. Mas ele falou que não, que a decisão foi dele, ele ouve a diretoria do Flamengo, né, o corpo diretor do Flamengo, mas a decisão final é dele. E ele sabe que não tem condições, que por muito disso, né, por causa dessa situação, o Flamengo não tem lesões. O Flamengo está sem lesão há muito tempo, lesões musculares, isso é verdade. Agora, a torcida tem que parar também de exagerar. Você pode até achar que o Dorival errou, muita gente acha que o Dorival errou. Agora, você falar que é um trabalho ruim por causa disso, mas a Copa do Brasil não é tão importante quanto o Brasileiro. Tudo bem, é verdade. Mas será que valeria a pena uma briga pelo Campeonato Brasileiro, ficando a 4, 5 pontos do Palmeiras? Ainda assim seria difícil e correr o risco de ser eliminado de uma Copa do Brasil? É uma grande pergunta, ou de machucar os jogadores. O trabalho que ele está fazendo a longo prazo é perfeito. A expectativa é que todos os jogadores cheguem muito bem na final, nas finais inclusive, né, das 2 Copas, tanto a Copa do Brasil quanto na Libertadores. Então, é muito difícil você criticar. O Dorival vem fazendo um trabalho muito bom, cara. Eu também não concordo, acho que nesses 2 jogos específicos contra o Palmeiras, que é o principal rival, que é o time a ser batido, que é o time que está na liderança, é óbvio que poderia ter entrado com o time titular para mostrar esse respeito, que eu quero brigar pelo Brasileiro, pelo menos nesse jogo. Contra o Ceará já nem digo tanto, contra o Goiás também foi mais um mistão, mas assim, não dá para cobrar do Dorival algo muito diferente, porque, cara, são 2 finais de Copa do Brasil e Copa Libertadores. É um trabalho enorme, grandioso. O Flamengo sofreu 8 gols nos últimos 20 jogos. 8 gols nos últimos 20 jogos, são 19 jogos de invencibilidade, galera. Isso é impressionante, tem que ser enaltecido, eu falei pra ele. E olha que eu sou sempre crítico, né? Eu falei: Dorival, você tá de parabéns, você tem que ser enaltecido, esse trabalho tem que ser enaltecido. E ele falou: poxa, obrigado. E realmente é isso. A gente aqui é sincero, a gente critica quando tem que criticar. Inclusive eu critico aqui essa questão, né, contra o Palmeiras, especificamente, que eu já falei, mas tem que enaltecer muito mesmo um trabalho tão bem feito. E olha, o Ceni é freguês mesmo, hein? É a 10ª derrota, ó, dobrado aqui, ó. 10ª derrota do Rogério Ceni contra o Flamengo. 10-0 Flamengo contra o Rogério Ceni. O Ceni é freguês mesmo, hein? É a 10ª derrota, ó, dobrado aqui, ó. 10ª derrota do Rogério Ceni contra o Flamengo. 10-0 Flamengo contra o Rogério Ceni. Meu Deus do céu. E hoje o São Paulo teve ali um início mais assintoso, né? Foi lá, teve umas finalizações no começo, no primeiro tempo. Depois o Flamengo controlou o jogo ali do meio do primeiro tempo pro final. No segundo tempo ficou bem tranquilo, uma vitória bem tranquila, sem nenhum grande percalço. O Caleri perdeu um gol feito, depois perdeu outra chance. Mas assim, o São Paulo teve mais finalizações no segundo tempo, mas o Flamengo se poupou, a verdade é essa. O Flamengo se poupou no segundo tempo. Aí foram entrando alguns jogadores aí do time B, né, do time alternativo, no segundo tempo. E é isso. E segurou, conquistou mais uma vitória, né? Na verdade, poderia ter perdido por 1 gol de diferença, mas ganhou de novo por 1 gol de diferença. E o São Paulo, com mais finalizações, dá pra dizer que jogou melhor do que o Flamengo dessa vez. Contra o Flamengo lá no Morumbi, sim, ali jogou melhor e talvez não teria sido um resultado tão justo, mas hoje, não. Ceni é freguês, Flamengo em mais uma final, é um grande trabalho, é uma grande gestão do Dorival, é um grande grupo do Flamengo que mostra que quando quer jogar, que quando tá afim, é muito difícil de parar. Realmente aí é o time a ser batido, né, no continente sul-americano. Antenados na Jogada, torcemos sem parar.